Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto da semana é a uberização no mercado de trabalho, as novas relações de trabalho, sobretudo com foco na reforma trabalhista de 2017. Temos aqui nos estúdios o Dr. Joel Ferreira, que ele é advogado e com especialização nessa área, justamente na área do direito do trabalho. Dr. Joel, no primeiro bloco começamos a introduzir a temática, falamos que foi um processo que iniciou, já acontecia na Europa, Estados Unidos, mas ganhou força, sobretudo na questão da pandemia, as facilidades para a classe média ou o consumidor em geral receber o seu produto, receber o seu serviço. Mas não foi apenas no setor de transportes ou de entregas. Hoje percebemos, doutor, que vários tipos de serviços estão utilizando aplicativos. Eu vi um documentário recentemente de faxineiras que tinham um aplicativo, utilizavam um aplicativo para prestar seu serviço. Aí uma delas muito triste, porque por mais que ela se esforçasse, ela nunca conseguia as 5 estrelas que garantiam uma rentabilidade, um bônus no final do dia. Como o senhor vê a meu ver, uma desumanização, assim, a perca assim, da confiança? Tem alguns serviços que é questão de confiança, né, doutor Joel? Primeiramente, eu vejo e eu aconselho a gente pensar dessa forma, que essa evolução não veio para ser considerada uma forma vilã. Ela veio para nos ensinar realmente a se adaptar a certas flexibilizações, a própria modernidade. Então, assim, com relação à faxineira, realmente é uma área de serviço que existe a questão do princípio primordial, que seria a confiança, que no momento que você traz uma pessoa para dentro da sua casa, você necessitaria ter confiança. E através do aplicativo, você está ali, você pede, e realmente você não sabe, mesmo que tenha todo o currículo, mesmo que tenha todas as informações dela, mas ainda tem um pouco de respaldo, ainda tem um pouco de medo das pessoas. E quando você fala nas estrelas, realmente é o currículo do serviço, como no Uber tem, como em determinados serviços tem. No momento que você aplica as 5, você está dizendo que aquela pessoa é boa, aplica 3, então aquilo ali realmente vai fazendo uma influência dentro daquele cadastro. E eu vejo essa evolução uma situação boa, porque muita gente, às vezes, muitas pessoas precisam de uma empregada doméstica, porém não tem condições de arcar com os custos, arcar com todos os pagamentos, e através desse aplicativo ela tem a pessoa lá um dia, tem 2 dias, realmente não gera o vínculo tão receoso que muita gente, muitos patrões, muitos donos de casa têm, né, de que caracteriza o vínculo. No caso, doutor, assim, eu não fiz uma pesquisa, mas pode-se avançar para várias áreas, tipo babá, cuidador de idoso. Esses aplicativos, eles podem avançar ainda mais? Eu tenho bastante confiança que sim. Em outras áreas que talvez a gente até nem imagine, mas eu acredito que deva avançar. Até mesmo as pessoas estão evoluindo quanto a isso, estão tentando criar segmentos que facilitem ao contratante ter aquele serviço. Então, hoje eu vou citar outro exemplo, a manicure. Hoje, eu acredito que 50% de todas as mulheres faz unhas em casa. E já existe esse serviço, você, pelo WhatsApp mesmo, você chama essas pessoas, as pessoas vão até sua casa e, além de ser mais cômodo, você tem a segurança de estar em casa. Então, acredito que outros segmentos estão inovando também, estão sendo até obrigados a inovar, em virtude do próprio aparelhamento que está ocorrendo. Doutor, voltando um pouquinho aqui para as mudanças no mercado de trabalho, especificamente, eu queria adentrar um tema nesse bloco, que é o que chamamos de PJização do mercado de trabalho. Você tem que abrir uma pessoa jurídica, seja um MEI ou um microempreendedor, com uma exigência de prestar para uma empresa maior, podemos assim dizer. Já era um fenômeno que acontecia, isso já acontecia. Representante de vendas,
mas hoje já se torna mais comum em diversas outras áreas, inclusive no meio artístico. Como é que o senhor vê esse fenômeno e como é que a Justiça do Trabalho está interpretando esse tipo de nova relação de trabalho? É importante, inicialmente, deixar registrado que na reforma trabalhista não abrange nada sobre essa pejotização. Isso aí já é uma modalidade que já existia há muitos anos. A diferença entre pejotização e um funcionário contratado seletista é que a pejotização é um contrato entre uma empresa, uma pessoa jurídica e uma pessoa jurídica. E já o contrato de trabalho é entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica ou uma pessoa física também. Nesse caso, a pessoa jurídica ela vai se limitar a um contrato. É um contrato onde a empresa contratante vai pagar um valor X pelo aquele serviço. Já um funcionário seletista, ele vai ter todos os direitos, férias, FGTS. Então, o que hoje as empresas têm que observar é que se ela contratar um serviço através da pejotização, ela tem que manter aquele critério. Ela jamais vai poder contratar uma pessoa, um serviço através da pejotização e dentro desse serviço ela exigir alguns requisitos de um emprego. Então, se isso ocorrer, se a empresa pensar em fazer isso de uma forma de economizar, ela pode, esse trabalhador ao final, se ele sentir que ele estava sendo tratado como um funcionário, ele pode ao final ingressar na Justiça do Trabalho com um processo e dentro da Justiça do Trabalho, através de meios de provas que ele vai ter que ter, e comprovar e transformar aquela pejotização em um vínculo de emprego e, através disso, ter direito a todas as suas verbas rescisórias. Só o pessoal de casa podendo entender melhor, doutor, se aquele mesmo PJ, pessoa jurídica, mas ele tem um horário de trabalho a cumprir. Entra de 8, sai de 11, almoço, volta de 1, sai às 17. Ele é PJ, mas se ele tiver uma escala de horário, já desconfigura, doutor? Ele não pode estar enquadrado dentro do artigo 3º e 4º da CLT, que é, você não pode ter a subordinação, ninguém pode mandar, você tem que fazer o seu serviço que você é contratado. O contratante ele não pode lhe dar ordens, ele tem que lhe dar o serviço. Dentro desse mesmo serviço, ele não vai ter um horário em si, ele não é obrigado a cumprir um horário, ele tem que cumprir aquele serviço. Então, existem vários critérios em si, que a empresa tem que tomar muito cuidado na hora de contratar algum serviço através da pejotização, através de um CNPJ. Assim, basicamente é provas testemunhais, doutor Joel, ou serve também o WhatsApp, mensagem de texto, ligações, até mesmo uma correspondência, um e-mail, ele tem que se resguardar de tudo. Se ele identificar que esse processo que ele teve, que ele foi submetido, é apenas para burlar a lei, que na verdade a empresa quer um funcionário, porém com um custo menor, ele tem que se preparar ao longo do seu trabalho. Ele tem que se preparar. O que acontecia muito antigamente, que inclusive eu tenho até informações sobre esses pontos, era com um representante comercial. O representante comercial, em muitos casos, ele já era vendedor, a empresa exigia que ele criasse uma empresa de representação, fizesse toda a inscrição e trabalhasse da mesma forma que ele desempenhava quando ele era vendedor. Ele tinha um horário, ele tinha que ir para a empresa, ele tinha metas. Então, assim, tudo isso se enquadra como relação de emprego e não como uma prestação de serviço. A pejotização tem que ser bem objetiva. É um serviço que você está prestando. Você não está desempenhando uma atividade relativa ao emprego, a um contrato de trabalho. Então, a empresa tem que se resguardar muito e o próprio trabalhador tem que também saber aonde ele está iniciando as suas atividades. Eu entendo. Outra modalidade bem recente, doutor, pelo menos no Brasil, é a questão do home office. Eu percebo que, sobretudo, a questão da pandemia forçou muita gente a trabalhar em casa.
Já existe uma normatização, doutor, sobre o home office, alguma portaria, ou ainda o mercado ainda está se pacificando por ele mesmo? Como é que está funcionando? O home office, números do próprio governo federal e próprio Ministério do Trabalho também, o home office, dentro da pandemia, ele chegou, em números, chegou a 50%. Todas as empresas aderiram ao home office. Então, cerca de 50% dos trabalhadores trabalharam em home office. Inclusive, até a própria Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Justiça Federal, muitos órgãos trabalharam home office. Hoje, existe inclusive foi em março desse ano, foi aprovado, se não me engano, foi uma medida provisória, foi aprovada, não foi ainda transformada em lei, mas ela está em vigor, com força de lei. Essa medida, ela delimitou algumas situações de home office, como, por exemplo, que acontece muito aqui em Mossoró, até com essa empresa de call center. Ela contrata o trabalhador e faz ele trabalhar em casa, cumprindo um determinado horário. Então, essa medida ela regulamenta alguns direitos, como, por exemplo, se a empresa optar pelo home office, ela tem que dar estrutura. Tem que dar estrutura, se for um caso de um computador. Até a internet, nessa medida consta. Se o trabalhador não tiver condições de arcar, a empresa tem que arcar com esse custo. Inclusive, exigir o próprio controle de frequência, através de modo eletrônico. O trabalhador ele não pode ser, porque está em casa, tanto obrigado a não ser obrigado a cumprir um horário extraordinário e não computar, como também ele se esquivar de cumprir o determinado horário. Então, existe esse controle. Inclusive, na medida já consta a obrigação de ter esse controle. Como, por exemplo, também, dentro da medida existe a possibilidade até de vale alimentação, continuar com vale alimentação, mesmo estando trabalhando em casa. Então, assim, tem uma série de medidas que não está ainda, séries de direitos e deveres que ainda não está ainda transformado em lei, porém está sendo bem aceito. Doutor, assim, ainda estamos se adaptando, é verdade, mas como é que funciona? O senhor viu exemplo de home office, a webcam tem que estar ligada, como é que funciona esse controle? Horário para, por exemplo, se levantar para fazer as necessidades, né? Aqueles 15 minutinhos que todo trabalhador tem entre as jornadas. Perfeito. Como é que funciona, doutor, isso aí? Voltando como exemplo, esse call center. Além de estar com a câmera tem que estar ligada, ainda o áudio tem que estar ativo. E da mesma forma que o trabalhador tem direito, estando na sede da empresa, de ter esse horário de descanso, dentro do home office também ela tem. O próprio sistema de home office que a empresa adotar para ter esse serviço, tem que constar lá essas pausas, para que o trabalhador tenha pausa de descanso, pausa de ir ao banheiro, como também até de almoço. Então, isso tudo constando em contrato. Tudo tem que constar em contrato, todas essas limitações. Entendo. Estamos aqui conversando com o doutor Joel Ferreira, ele que é advogado, com especialização em Direito do Trabalho, nos ajudando a entender essas novas modalidades que estão surgindo, sobretudo pós a questão da pandemia e também a questão da reforma trabalhista de 2017. Doutor Joel, no próximo bloco, já para chamar e linkar o pessoal de casa, vamos tentar conversar sobre os terceirizados, que já também é uma realidade, inclusive já convivem com CLTistas, às vezes até na mesma empresa. Então não sai daí, voltamos já.